com o senador Randolfo, com a senadora Lídice da Mata, assistimos agora esse julgamento. É impressionante que desde o processo do impeachment da presidenta Dilma, daquele golpe, porque houve crime de responsabilidade, o Supremo cruzou os braços, fez parte daquele processo todo. E a gente sabia que o golpe tinha um objetivo muito claro: retirar direito de trabalhadores brasileiros. Por trás do golpe era a PEC 55, era a reforma da Previdência, e é um escândalo. Isso aí é um acordão para votarem a PEC 55, senador Raquel. Eu analisaria com vocês o seguinte: em primeiro lugar, o fato do presidente do Senado estar respondendo um inquérito do Supremo Tribunal não seria motivo suficiente para afastá-lo da presidência. Vamos exemplificar, por exemplo, um acidente de automóvel em que o presidente do Senado tivesse envolvido. De repente se discute se ele tem culpa ou se tem dolo. Ele tem foro privilegiado, é o Supremo Tribunal que vai decidir isso. Seria afastado por isso? É absolutamente irrazoável. Mas agora, vocês vejam que o pau que bate em Chico não bate em Francisco. Com este mesmo argumento foi afastado e perdeu o mandato Eduardo Cunha. O Renan não. Eu não quero julgar o mérito, eu já disse que é uma aberração esse afastamento. Mas não há nenhuma sombra de dúvida que o Supremo agiu para facilitar a aprovação da PEC 55, que é a PEC do liberalismo econômico, da entrega do país, é a PEC que vai diminuir salário mínimo, privatizar a educação, privatizar a saúde. E é uma PEC em função da qual o povo brasileiro não foi consultado. É um acordão, independente do mérito, que eu não queria analisar, mas de certa forma já analisei com vocês. Eu acho um absurdo o afastamento por qualquer coisa. Independente do mérito, tiraram o Eduardo Cunha, mantiveram o Renan. Não porque aceitaram essa tese que eu expus a vocês, da impossibilidade do afastamento, mas deixaram o Renan para votar a PEC 55, a maldita PEC do fim do mundo, que prejudica o povo brasileiro e acaba com a nossa soberania. A PEC que justifica, por exemplo, o fim da aposentadoria, porque eles fazem um cálculo da possibilidade da Previdência em função da crise que eles mesmos estão provocando. Mas é evidente que se o Brasil voltasse a se desenvolver com investimentos públicos, como foi feito na nova política alemã, no New Deal dos Estados Unidos, a Previdência se consertaria. Pode ir. A Previdência, Está ao vivo aqui. se tomasse medidas como a da Alemanha e dos Estados Unidos, a Previdência se consertaria com o crescimento econômico do Brasil. Nós estamos sendo traídos por um acordo de cúpulas das instituições que não leva em consideração os interesses do povo brasileiro. Eu só quero aqui, Lindbergh, repetir, talvez eu acho que a frase que mais simboliza o momento é que, primeiro, esse julgamento ele não expressa efetivamente o que vem pensando e julgando o Supremo Tribunal Federal. Ele mudou a sua opinião, isso está claro. E acabou punindo a instituição Senado Federal, porque ele, na realidade, retira a instituição da linha sucessória da presidência da República para que o Renan permaneça no cargo. Então, o punido foi a instituição, o Parlamento Brasileiro, o Senado Federal. Isso é lamentável, e você tem razão, Requião tem razão. Eles chegaram a esse ponto por uma única razão: para manter essa pauta neoliberal contra o Brasil e o povo brasileiro na linha e aprovar de qualquer jeito a PEC 55. Eu quero confessar aqui o meu abatimento, mas vou para o plenário e lá nós vamos travar uma briga. Não vamos deixar que discutam essa PEC no dia de hoje. Eu vou passar para o Randolfo, agora é dizer o seguinte: é impressionante a pressão do mercado. O mercado precificou a queda do Renan. Diz que a bolsa ia cair. Eles fizeram, na verdade, cercaram o Supremo. Michel Temer entrou na articulação o tempo inteiro. Não foi o Dizendo que se a PEC... Não foi o Renan que ganhou essa parada. Quem Foi ganhou o foi o mercado, os banqueiros, os rentistas que forçaram uma mudança de opinião do Senado, que, a meu ver, tinha que ser mudada mesmo porque não era legítima, mas serviu para afastar o Cunha, não serviu para afastar o Renan, para facilitar a barbaridade da PEC 55. Randolfo. O que aconteceu, o que nós estamos assistindo, nós assistimos ainda há pouco aí pela televisão, todos vocês que estão nos vendo também assistiram, foi algo vergonhoso. A desmoralização das instituições brasileiras, a partir dos casuísmos das necessidades do mercado. Nós provamos, ficou apontado claramente hoje a fragilidade da democracia. E ficou apontado também que desde o impeachment
se abriu a caixa de Pandora de todos os demônios para enfraquecer a democracia brasileira. O que aconteceu de ontem para hoje foi mais um dessa caixa de Pandora, mais um dos demônios sair da caixa de Pandora. Nós vimos desrespeito à decisão judicial por parte aqui da mesa do Senado, numa atitude atabalhoada e intempestiva. Nós vimos hoje o resultado de um grande acordo, de um acordão em que quem perdeu foi o Brasil. É lamentável, a nossa democracia está cada vez mais em frangalhos com a desconstrução das nossas instituições. Lídice. Sem dúvida nenhuma, nós estamos vivendo um governo que é um fantoche dos interesses dos grandes capitais que colocaram ele aí e tiraram a presidente Dilma. Essa decisão não tratou do assunto que pensava-se que estava tratando, o afastamento do presidente Renan Calheiros. Essa decisão foi uma articulação para garantir que a PEC 55 possa ser votada. E nesse contexto, garantir os interesses, esses interesses que são o de impedir que o povo brasileiro possa ter a possibilidade de decidir o seu destino. Nós estamos vivendo um momento em que é tudo para fazer com que uma PEC antidemocrática e uma PEC recessiva, que mantém a economia do Brasil na recessão e que, portanto, faz com que o povo brasileiro seja o principal pagador dessa crise. Logo depois dela, junto com ela, vem a da Previdência. A da Previdência, que vocês já viram, é um escândalo, um desrespeito, é um truque, na verdade, para dar continuidade a esse tipo de terror que está se criando para o trabalhador em nosso país. Vamos à luta, vamos lutar para impedir que esse absurdo seja votado e continuar na luta para impedir que a PEC da Previdência, a PEC da reforma trabalhista venha mais uma vez trazer os retrocessos para o povo brasileiro. Luta vocês também. Maravilha, senadora Lídice. Agora, nossa senadora Fátima Bezerra. Quero só acrescentar que é um dia de muita indignação, né? Não só de tristeza, né? Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, pela maioria dos seus membros, toma uma decisão hoje que vem na linha de rasgar a Constituição. Eles rasgaram a Constituição há 6 meses atrás, o Parlamento, quando afastou a presidenta Dilma sem comprovação de crime. E agora, né, agora vem o Supremo altera a Constituição para permitir uma situação como essa, né, de completa desmoralização, tendo, né, como pano de fundo garantir governabilidade para que esse governo ilegítimo enfie de goela abaixo essa agenda brutal de retirada de direitos dos trabalhadores e do povo brasileiro. Eles sabem claramente que a PEC 55, ela ganhava um novo ânimo do ponto de vista da gente barrar essa agenda face, né, à crise aqui no Senado, considerando a possibilidade, vamos dizer aqui claramente, do vice-presidente assumir. E o vice-presidente assumindo a posição firme que nós, Lindenberg, todos nós da oposição, havíamos assumido de que ele não poderia de maneira nenhuma pautar a chamada PEC 55, sem contar a reforma da Previdência que aqui chegou também. Então assim, rasga-se Constituição, viola-se a democracia, agora mais, né, outro desrespeito à Constituição, ou seja, o golpe que continua. Em curso. E aí só resta o caminho. Direta já. Luta, muita luta, né, em prol, né, das diretas já, do Fora Temer. Luta, muita luta, né, para a gente barrar essa agenda de retrocessos. Uma vergonha, uma lambança judicial que fizeram hoje. O senador Requião aqui falou uma questão importante sobre o mérito, mas o que a gente está falando aqui é que fizeram, na verdade, um grande acordão por causa da PEC 55. Foi isso que motivou tudo. E tentaram fazer uma chantagem com todo mundo, dizendo que se a PEC 55 não fosse votada, o país ia quebrar. É o contrário. É o contrário. Nós estudamos essa PEC 55, nós estamos convencidos que essa crise econômica só vai aumentar com a aprovação dessa PEC, um plano de austeridade por 20 anos.
Senador Requião. Nenhuma medida discutida ou anunciada para reaquecer a economia brasileira. Todas as propostas vêm no sentido de desaquecer a economia brasileira, não se estimula consumo, se reduz o salário, porque isso vai ser o projeto, se reduzir o salário do aposentado no Brasil. Além de dificultar o povo de viver, vai impedir que ele possa ter capacidade de consumo, de compra. Porque a PEC 55 aqui, pessoal, significa o seguinte, é cortar recursos da saúde e da educação pública e uma reforma da Previdência que vem junto. É a mesma lógica da PEC. Exatamente. Uma reforma da Previdência draconiana. Ô, senador Requião. Vamos dar um exemplo claro. O governo federal está cortando recursos para o Minha Casa Minha Vida. Recursos para habitação popular. Mas ele está colocando recursos para habitações de alta renda financiada pela Caixa Econômica para quem tem cadastro para conseguir um empréstimo significativo. Quando corta recursos para esse grande programa de habitação, está quebrando empresas privadas que trabalham com vergalhões de ferro, com tijolos, com argamassa, com mão de obra de trabalhadores que perdem o emprego. Está causando um impacto brutal, porque a construção civil e a panificação são os maiores fornecedores de emprego do país. Não é a indústria automobilística que garante emprego para multidões de trabalhadores com pouca habilidade técnica, embora na construção civil se exija também e se construa no exercício da função praticantes que adquirem uma técnica fabulosa, mas às vezes eles estão quebrando o país. E essa PEC 55 anarquiza com o país. Eles estão completamente enganados contra a crise. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, o Trump diz que não aceita mais esse tipo de governo. Fala em obras de $1 trilhão. Fala em obras de investimento em infraestrutura para dar emprego para os americanos. Eles estão doidos ou estão comprados pelo capital financeiro. É preciso que se diga isso. E essa questão do Renan, veja bem, eu já deixei claro para vocês que eu não concordo com afastamento sem a presunção de inocência. O cara bate um automóvel, entra num processo, não pode ser mais presidente do Senado, é uma bobagem. Mas o pau que bateu em Cunha não foi o pau que bateu no Renan. O Renan não ganhou pessoalmente, não é uma vitória dele. É uma exigência do mercado, do capital financeiro, para votar essa maldita PEC que só interessa aos muito ricos, aos rentistas e aos banqueiros. É isso aí, pessoal. E aí teve uma forte mobilização do governo Temer também nisso. Porque eles sabiam que se a gente não votar, senadora Vanessa, a PEC 55... Agora, Lindbergh... pode falar. Não, eu concordo. Você está dizendo que a vitória foi do Temer, foi do mercado financeiro. E o Temer é quem representa isso. Agora, o que eu espero é que talvez essa vitória deles hoje, amanhã, se transforme na maior derrota, porque a população vai se revoltar contra o que aconteceu hoje e vai ver que a justiça não é tão imparcial quanto ela imagina, que há sim direcionamento, que há sim seletividade na hora do julgamento. Então eu acho que a revolta vai ser tão grande que a crise, ao invés de abrandar, ela vai piorar ainda mais. Lindeberg, onde é que estão os juízes duros que condenam todo mundo? Os mesmos juízes que a semana passada condenaram o Renan por unanimidade, que reconheceram que o condenaram por pecular. Condenaram o Renan no momento em que o Senado trabalhava com o teto, evitando auxílio moradia, auxílio residência, auxílio creche. Daí o Renan foi condenado. Mas quando, na mão do Jorge Viana, que pela posição do seu partido atrapalharia a votação da PEC 55, eles reverteram o voto e votaram a favor da banca. Não foi o Renan que ganhou, foram os banqueiros e o governo. Foi a tal ponto